Olá, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 4 do nosso curso de física do terceiro ano. E vamos estudar o que, pessoal? Adivinha? Quem falou eletricidade está correto. Vamos continuar falando dos fenômenos relacionados ao que? A carga elétrica, pessoal, que nós vimos que são vários fenômenos. Então, jovens, nós vamos falar na nossa aula aí de corrente elétrica e também os efeitos e tipos de corrente elétrica, tá certo? Nós vamos falar também de tensão elétrica, vamos falar da lei de Ohm, tá certo? E também vamos falar de resistência elétrica, resistência e resistividade e fazer aí uma associação desses conceitos, tá certo? Então, se liga na corrente elétrica, olha só. Vamos continuar aqui, pessoal. Conceito de corrente elétrica, tá certo? Como eu falei para vocês, movimento ordenado da corrente. Pessoal, olha só, o que causa o movimento ordenado da corrente? A gente fala que é uma diferença de potencial. Tu tem o potencial maior de um lado e o potencial maior do outro lado, tá certo? Um potencial menor, um potencial maior, vocês viram potencial aí na aula passada, certo? Com o professor. Então, nós temos o seguinte, em física, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas, ou seja, as partículas que estão lá no condutor, tá, pessoal? As partículas, elas já encontram-se no condutor. A única coisa que nós vamos fazer é ordenar esse movimento, ou seja, em vez dela ficar indo para lá e para cá, a gente vai fazer com que ela vá numa determinada direção, e num determinado sentido. Ou seja, eu tenho um bocado de carga com movimento tudo desordenado. O que eu vou fazer? Estabelecer uma diferença de potencial elétrico, aí eu vou ordenar o movimento dessas cargas que já estão lá no condutor, aí eu vou ter a nossa chamada corrente elétrica, certo? Microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório, como eu falei para vocês, em razão da agitação térmica. No entanto, se aplicarmos um campo elétrico aí na região das cargas, é possível, pessoal, observar que elas passam a ter um movimento ordenado. Então, como é que eu estabeleço a diferença de potencial elétrico? Aplicando-se um campo elétrico nesse condutor, tá certo? Esse movimento ordenado aí deriva das cargas livres, ou seja, é a carga livre que vai se movimentar. Lembra que nós falamos lá na primeira aula que você tem o átomo, esse átomo lá no núcleo tem os prótons e os nêutrons, e bem, tão distante, afastado, a gente tem os elétrons. E esses elétrons, como eles estão tão distante, eles conseguem se movimentar com mais liberdade, certo? Se a gente estabelece um campo elétrico, eu vou ordenar o movimento desses elétrons livres no nosso condutor. Fechou, jovens? Então, olha só. Continuando aqui, a gente tem uma figurinha bonitinha. Qual é a diferença, pessoal, dessas duas figuras? Professor, é fácil. Na primeira figura, as cargas estão em movimento bonitinho, né? Tá todo mundo na mesma direção, tá todo mundo no mesmo sentido, não é verdade? E aqui embaixo, pessoal, o que eu posso observar? Aqui as cargas estão em movimentos aleatórios. Então, vamos lá relacionar. Em qual dessas duas figuras eu posso estabelecer o conceito de corrente elétrica? Exatamente. Essa primeira bem aqui. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas do nosso condutor. Quando eu falo em eletricidade estática, se você já ouviu esse termo por aí, na eletricidade estática eu não tenho um movimento ordenado das cargas dentro do nosso condutor, ou seja, movimento aleatório, estático, movimento direcionado, dinâmico. Fechado, pessoal? Entendido isso? Então, a partir do momento que eu estabeleço aí, tá vendo a diferença potencial, negativo, positivo? Eu vou alinhar o movimento dessas cargas aí e passa-se a ter a chamada corrente elétrica. Fechado? Então, só para a gente ver a animação da figura aqui, olha aí, o movimento, que bonitinho. Fechou? Bom, jovens, continuando. Corrente elétrica, uma vez estabelecida, ela tá lá circulando numa boa, certo? Pessoal, quem já ouviu que alta tensão é perigoso? Os fios de alta tensão são perigosos. A pessoa, ela não pode ficar subindo, né, numa escada lá no poste e mexendo na eletricidade, porque o quê?
perigoso, certo, pessoal? A corrente elétrica, ela tem aí vários efeitos, tá bom? Nos seres vivos, ok? Então tem que ter muito cuidado. E vamos ver aí um pouquinho desses efeitos. Olha só, a passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, tanto no condutor quanto nas pessoas também, tá certo? Nos animais aí, nos seres vivos, tá? Que variam de acordo com a natureza desse condutor. Então, depende, ok? E a intensidade da corrente elétrica que o percorre. Ou seja, essa corrente ela pode ter uma intensidade alta, ela pode ter uma intensidade o quê? Baixa, certo? Então, por exemplo, se você faz uma ligação elétrica errada e uma corrente alta pode passar, ela pode queimar lá os seus equipamentos elétricos, tá certo? Então, tem que ter muita atenção com isso daí. Quais são os principais efeitos da corrente elétrica? Olha só. Efeito térmico, efeito químico, efeito magnético e efeito fisiológico, tá certo? Nos seres vivos aí, tá? E efeito térmico tá ligado à agitação de partículas, né? Tá ligado a calor. Efeito químico tá ligado a componentes químicos, tá certo? Efeito magnético é lá no eletromagnetismo que a gente vai estudar. E efeito fisiológico ligado à passagem da corrente nos seres vivos, ok? Começando, jovens, pelo efeito térmico. Térmico lá do segundo ano, lembra o quê? Temperatura, lembra calor, tá certo? Então, olha só, o efeito térmico também chamado de efeito Joule. Joule, né? Nós somos brasileiros, português, falar português, então é Joule, tá? Mas se você quiser falar joule, pode falar joule também, belezinha? Eu falo joule, né? Eu gosto de abrir mais aí o som, tá certo? Então, no efeito joule, surge dos inúmeros choques dos elétrons, tá, pessoal? Então, a gente tem que lembrar lá do segundo ano, quando as partículas elas se chocam, né? Esse choque ali gera atrito, tá certo? E a gente tem a questão da energia térmica relacionada, tá? O que a gente pode relacionar? Energia térmica, aumento de temperatura, tá bom, pessoal? Então, num condutor, quando há passagem da corrente, pode haver, pelo choque das moléculas, das cargas, aumento de temperatura nesse condutor. Ou seja, o fio pode ficar quente, o equipamento pode ficar quente, tá certo? Pessoal, isso acontece, como eu falei para vocês, quando ele é percorrido por uma corrente, tá? Olha só, quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade, tá? Então, isso lá do segundo também. Recebeu energia, aumenta a vibração, ou seja, o grau de vibração das moléculas, tá? Ou seja, aumenta a sua temperatura. Belezinha? E quanto maior a vibração, maior então é a temperatura desse condutor. E o aumento da temperatura é observado com o aquecimento, como eu falei para vocês, do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos lá, tá, pessoal? Então, no chuveiro elétrico tem uma resistência, tá? Essa resistência é de metal, ok? Você faz passar nessa resistência uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica está fornecendo energia para as partículas, elas passam a vibrar com maior intensidade, então a temperatura ali daquela resistência do chuveiro vai aumentar e você vai ter, né, água quentinha, tá? Olha só, como aqui na nossa região, né, uma região mais quente, eu não utilizo aí o chuveiro elétrico, tá? Agora, quando dá aquele friozinho, né, de vez em nunca, né, pessoal? Aí faz o quê? Dá uma aquecidinha numa água, né? Mas, para quem usa chuveiro elétrico, né, funciona basicamente dessa forma, ok? Utilizando efeito Joule. Então, todo equipamento elétrico que você precisa aquecer por um determinado motivo é através do efeito Joule. Ok? Belezinha? Fechado? Tá? Pessoal, antes da gente passar para os outros efeitos, a gente tem que entender que a corrente elétrica, ela também pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser uma corrente contínua e ela pode ser uma corrente dita alternada, tá? Bom, mas qual é a diferença da corrente contínua e da corrente alternada, ok? Na corrente contínua, até o próprio nome fala, contínuo, é algo que é constante. Então, nesse tipo de corrente, as cargas elétricas que a constituem se movimentam apenas num sentido.
direita para esquerda, esquerda para direita, depende, né, do circuito que você está construindo aí, tá certo? Então, é apenas um sentido, ela só vai, tá certo? Ela não volta, ela só vai. Então, essa é a nossa corrente contínua, tá? Ou seja, ela vai do polo positivo da fonte de tensão para o polo negativo, do positivo para o negativo. Então, ela só vai do positivo para o negativo, ela não volta, tá certo? Na corrente alternada, pessoal, já é o contrário. A gente tem oscilações, ou seja, ela fica, ó, fazendo isso aqui. São as oscilações. Belezinha? Nesse tipo de corrente, as cargas elétricas ficam oscilando de um sentido para o outro. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Parece que quebrou o disco, né, gente? Mas é não, tá? É oscilação, tá certo? Da corrente, ok? Tá, professora, mas qual é o benefício desse tipo de corrente ficar aí oscilando? Pessoal, a diferença é que na corrente alternada, por ela ficar oscilando de um sentido para o outro, a gente consegue transmitir a grandes distâncias. Por exemplo, lá da estação de energia até a nossa casa, por exemplo, certo? E a contínua, professora, então? Se a corrente alternada tem essa vantagem, e a contínua? A contínua, gente, como ela é só um sentido, ela é muito utilizada para carregar os nossos equipamentos eletrônicos. Se você for pegar a fonte de um notebook, a fonte de um celular, tem umas letrinhas bem miúdas, né? Que parece aquelas letrinhas de contrato, né, gente? Mas aquelas letrinhas bem miúdas lá, elas são as especificações elétricas da fonte, tá? Então, você vai ver lá que o carregador tem uma corrente de entrada e de saída, né? Inputs, outputs, que é o que fica escrito lá atrás, tá certo? Isso significa o quê? A corrente, ela vem, né, alternada lá até a tomada, aí passa pelo teu carregador e já alimenta o teu equipamento de uma forma contínua, porque o teu carregador, ele converte esse valor de corrente para que não queime. Belezinha? Entendido isso? Ok? E aqui, só para a gente ver o gráfico da diferença da corrente alternada para contínua. A corrente contínua, como ela só vai, ó. Então, é só num sentido, tá certo? Olha só, é só num sentido. Então, o gráfico de algo constante é uma reta. O gráfico de algo constante é o quê? Uma reta. A corrente alternada, ela oscila. Pessoal, se liga na oscilação aqui na mãozinha, ó. Olha só, oscilação. Olha aí, pessoal, a corrente oscila. Olha que bonitinho, ó. Tananana, oscilação da corrente aqui. Tá certo? Ó, ela vai e volta, tá? Não é efeito de estúdio, gente, é minha mão mesmo, tá certo? Então, aqui, ó, oscilação de corrente contínua, corrente alternada, tá certo? A professora, então, na lâmpada, quando eu olho para a lâmpada, é corrente contínua, porque eu não vejo a lâmpada oscilando, né? A não ser, professora, quando ela está bem velha lá, ela fica piscando. Pessoal, você não vai conseguir ver, tá? Quando você olhar para a luz, ela piscando, tá? Uma lâmpada boa, porque essa oscilação, ela é muito rápida. Imagine essa oscilação aqui, imagina a minha mão fazendo isso aqui 60 vezes por segundo. Você ia conseguir ver? Não, você não ia conseguir ver, tá certo? Então, a corrente alternada, ela é assim, 60 oscilações por segundo. Então, você não vai conseguir visualizar. Mas, o gráfico dela, tá? Você pode ver aqui. Belezinha, jovens? Fechado? Nas nossas residências, esse é o tipo de corrente elétrica, como eu falei para vocês, o que chega na nossa residência. Belezinha? Nossa corrente elétrica alternada, tá? Ela é gerada a partir das usinas nucleares, usinas termoelétricas e das grandes usinas hidroelétricas, tá? Que são as nossas usinas movidas aí pela força da água, nuclear por materiais radioativos e termoelétrica pela queima de combustíveis fósseis aí. Belezinha, pessoal? E como eu falei para vocês, o número de oscilações é um número muito grande, 60 Hz, tá? É por isso que você consegue transmitir a corrente a grande distância. A gente fala transportar essa corrente a uma grande distância. Fechadinho, jovens? Olha só, aqui a gente tem, né, equipamentos aí do dia a dia que utilizam tem que ter energia elétrica, né, gente, para poder funcionar, senão não funciona, né? Ferro de passar, olha só no ferro de passar. Não tem um aquecimento aqui, pessoal? Olha aí o efeito Joule, né? Então, você tem
a corrente passando aqui, você está energizando esse sistema, né? As partículas vão ficar mais agitadinhas ali, certo? Aumentou o grau de agitação, aumentou a temperatura, olha só, né? Esquenta aí as coisas, ok? Tem o chuveiro elétrico também, olha só a nossa chaleira aqui, ok? Chaleira também, tá? E tem aquelas mini cafeteiras, né, pessoal? Tem uma mini cafeteira que você coloca a água, essa água entra, ela é aquecida e é jogada em cima do café. Então, também tem uma resistência lá para ser aquecida por efeito Joule, para você poder utilizar. Olha só, pessoal, onde a física está aplicada em muita coisa, né? Belezinha? Fechado? Bom, a gente já falou que o movimento ordenado é o movimento de corrente elétrica, tá certo? Então, o movimento ordenado das cargas elétricas dentro de um condutor é chamado de corrente elétrica, tá certo? Mas, olha só, como eu posso calcular a intensidade dessa corrente? Tem uma formulazinha? Tem, pessoal, mas vamos lá, vamos focar no seguinte, ó. O que é a corrente elétrica mesmo? É o movimento ordenado das cargas elétricas no condutor, tá certo? Então, se é o movimento ordenado das cargas, é claro que a intensidade da corrente vai estar relacionado com uma quantidade de carga, tá certo? Se eu faço observação do movimento da carga num determinado tempo, aí eu vou estabelecer a intensidade da nossa corrente elétrica, tá certo? Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, na seção, quando a gente fala seção transversal, é o seguinte, tu imagina um fio, tu pega um pedaço daquele fio, ok? Você vai pegar o pedaço daquele fio, aí você vai observar o deslocamento da carga naquele pedaço de fio num determinado tempo específico, belezinha? Então, fazendo isso, a gente tem o cálculo da corrente elétrica, ou seja, é o valor da carga dividido o quê? Pelo valor do tempo. Valor da carga, valor do tempo, tá? Lembrando, se o valor da carga não vier dado na sua questão, você pode calcular esse valor de carga. Como? Pegando o número de partículas, pode ser os elétrons, né? Ou falta de elétrons, né, gente? Ou excesso de elétrons, e multiplicar pelo valor da carga elementar, tá certo? Que eu vou colocar o valor aqui para vocês, ó. Tá aí. Então, se eu fazer isso daí, pessoal, qual é a unidade que eu vou adotar? Vamos lá. Se eu pego a carga que é em coulomb, o tempo que é em segundos, eu vou ter uma unidade chamada de ampere, tá? Ampere, ele foi um físico que estudou fenômenos relacionados à corrente elétrica, tá certo? Então, a unidade de corrente é em homenagem ao ampere, ok? E aqui ele é o André-Marie Ampère, olha só, pessoal, francês, né? Time match francês. Então, olha só, André-Marie Ampère, tá certo? E nós somos português brasileiro, então é ampere, tá certo? Belezinha, pessoal? Que é coulomb por segundo. Então, você não vai colocar coulomb por segundo, você vai colocar o quê? Ampere. Fechou? Lembrando, pessoal, que um coulomb, tá? Um coulombzinho só, é a quantidade de carga que isso corresponde ao quê? A 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, ok? Por segundo. Belezinha, pessoal? Que é 1 ampere, tá? Professora, sempre vai ser esse valor? Depende do exercício, tá, pessoal? Olha só, vamos ver nesse exemplozinho bem aqui, ó. Eu vou ler com vocês e depois eu vou para o quadro para resolver, tá? Primeiro eu vou ler, vamos lá. Supondo que seja possível contar o número de elétrons que passam por uma seção de um condutor metálico submetido a uma diferença de potencial, foi observado que passaram 3,6 vezes 10 elevado a 21 elétrons em 1 minuto, tá? Nessa condição, qual a diferença de corrente elétrica que flui nesse condutor, ok? Eu tenho uma diferença potencial, com certeza vai ter corrente elétrica, tá bom? Eu vou lá para o quadro, pessoal, para resolver com vocês, para a letra ficar maior, tá bom? Vamos lá no quadro resolver? Então, pessoal, olha só, para o cálculo ficar maiorzinho aí, eu vou resolver com vocês aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero calcular a intensidade da nossa corrente elétrica. Então, eu quero calcular aqui, ó, o valor de
Vamos ver, pegar uma canetinha aqui bonitinha. Vamos escolher uma cor. Que cor eu vou escolher hoje? Eu vou ficar com essa verde aqui. Pronto. Eu quero calcular a intensidade de corrente. Então, eu quero a letra I. Nossa, professor, esse seu I não ficou legal, né? Então, peraí, deixa eu apagar esse I aqui, ó. Ih, eu apaguei o negócio também. Peraí. Tá aqui, ó, intensidade de corrente. Eu quero o I. Belezinha? Pessoal, como é que eu calculo o I? Eu pego a quantidade de carga vezes o tempo, certo? O tempo, gente, eu já tenho. O tempo aqui é 1 minuto. Belezinha? E a quantidade de carga? Aí vamos lá, aquele negócio que eu falei para vocês. A questão deu exatamente a quantidade de carga, jovens? Não, não deu, né, pessoal? Mas a gente tem que lembrar do slide anterior que a quantidade de carga é justamente o número de partículas, que no caso é o número de elétrons, vezes a carga elementar. A carga elementar já tem aquele valorzinho que a gente já conhece, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O número de elétrons eu vou ter que buscar na questão. Opa, tá aqui, professor, ó, número de elétrons. O que falta, gente, para calcular a corrente? Falta calcular a corrente, então. Vamos lá, pessoal, falta substituir aqui. Lembrando, vamos lá, qual é a unidade de carga? Coulomb. Qual é a unidade de tempo? Segundos, ok? Aqui, se eu pegar elétrons e coulomb aqui, beleza, vai dar coulomb. Mas vamos olhar o tempo, 1 minuto. Opa, eu posso colocar 1? Não, professor, é em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos substituir, gente, para ver como é que fica, olha só. Olha. Multiplicando aí, tá certo? Eu vou ter 3,6 vezes 10 a 21, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O resultado eu vou dividir para 60. Eu vou multiplicar o número, conservar a base e somar os expoentes. Cuidado com o sinal, tá certo? Então, eu vou ter 3,6 vezes 1,6, conserva essa base aqui, eu vou ter 21 mais menos 19. Então, fica 21 menos 19, certo? Olha só quanto é que vai dar aqui. Divide isso aí para 60. A resposta está ali embaixo, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor nossa resposta, tá? Aqui, pronto. Como é que eu faço para deixar isso bonitinho? Notação científica, né, gente? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, olha só. Como eu andei para a direita, sobe 3 negativo. Eu já tinha 2 positivos, certo? Então, eu fico com 9,6 vezes 10 elevado aí, olha só, menos 1 aqui, belezinha? Aí, eu vou andar aqui. Não precisa... Opa, 0, né, gente? Eu vou andar só 1. Vou andar até o 9 para ficar melhor, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu vou andar só até o 9. 1, 2. Pronto. Por quê? Vai subir 10 a menos 2. Eu já tenho 2 daqui. Vou ficar somente com 9,6. Fica até mais fácil. Fechou? Então, tá aí o valor da intensidade da nossa corrente elétrica, tá? Vamos falar um pouquinho dos efeitos fisiológicos dessa corrente. Como assim, pessoal? Pessoal, efeito fisiológico, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, olha só, efeito fisiológico. O que aconteceu, né? A pessoa, por algum motivo, sofreu algum acidente, né? E ela foi exposta à passagem de corrente elétrica pelo seu corpício. Tem efeito? Tem, pessoal. O efeito fisiológico ocorre quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. A condição básica para que isso aconteça, um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Então, peguei ela na tomada, ó, ela vem, circula, tchau. Mas nesse tchau, né, gente, ela deixa um bocado de estrago, e esse estrago depende do quê? Do valor dessa corrente, tá certo? Então, se a gente for ver na nossa tabela aqui, vou ler para vocês, tá? Até 10 miliamperes, que é um valor pequeno, dor e contração muscular, tá certo? Então, por exemplo, na fisioterapia,
tem um aparelho que ele emite corrente elétrica, né? Então, tem a corrente de fortalecimento, tem a corrente de tratamento, que é a corrente Alce, tá certo? Então, são valores pequenos também para trabalhar a musculatura, ok? Mas se passar de 10, pessoal, for de 10 miliamperes até 20, eu tenho mais aumento nas contrações musculares, né? Então, a pessoa que ela faz um fortalecimento, as famosas, né, as blogueiras, elas fazem muito isso, né? Às vezes, em vez de malhar lá, pegar ferro, puxar pesado lá, o que elas fazem? Tratamento com corrente, né? Porque a corrente, ela vai promover, ela vai passar no organismo, ela vai promover essa contração muscular, esse fortalecimento, tá certo? Para ter uma definição muscular, tá? Gente, de 20 a 100 tem parada respiratória. Então, dependendo do organismo da pessoa, do tamanho da pessoa, né, pessoal, da massa corporal, pode ocorrer já parada respiratória, ok? De 100 miliamperes até 3 amperes, a gente tem fibrilação ventricular que pode ser fatal, tá certo? E acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves, tá, pessoal? Então, o efeito da corrente na pessoa vai depender do valor, tá? Correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente, tá? No entanto, gente, essa paralisação só permanece enquanto a corrente estiver passando pelo corpo da pessoa. Então, tem o tempo também, né? Quanto mais tempo essa corrente ficar passando pelo corpo da pessoa, mais estrago vai ser. Mas se a corrente é muito alta, né, a pessoa ela faz que ela não consegue tirar a mão por causa da contração muscular, né, gente? A gente viu que poucos valores lá você já tem essa contração muscular. Então, imagina uma corrente alta no corpo da pessoa. Então, ela não vai conseguir ter ação de tirar a mão, de tirar o braço, porque o corpo vai estar com a musculatura toda contraída já, né? E em falar nisso também, tem que lembrar que o nosso corpo ele tem muita água, né, gente? Tem muito líquido. Então, aí pode ocorrer queimaduras, né? A corrente ela vai agitar as moléculas do nosso corpo. Enfim, tem vários efeitos, então tem que ter muito cuidado aí com a corrente elétrica, tá certo? Bom, pessoal, falamos de corrente. O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que o que causa esse movimento ordenado das cargas elétricas é justamente a diferença de potencial elétrico. Ou seja, para eu ter corrente elétrica, eu tenho que ter tensão elétrica, tá certo? Então, nas tomadas da nossa casa, o que a gente tem? Tensão elétrica, ok? Tem uma tensão elétrica ali, tem uma diferença de potencial. Coloquei a tomada ali, né? Coloquei o equipamento ali na tomada, a gente vai ter o movimento dessas cargas. Bom, sabendo que tensão ela serve para isso, né? Para ter esse movimento ordenado de carga, para a gente ter corrente elétrica, a gente pode então fazer uma relação entre o quê? A corrente elétrica e a tensão elétrica que é necessária, né? Por causa da sua diferença de potencial, para poder fazer com que essa corrente circule, tá bom? Vamos fazer então, pessoal, essa nossa relação. A tensão elétrica, por definição, é a diferença de energia estabelecida entre dois pontos, né? Falei para vocês, polo positivo, polo negativo. Então, a corrente contínua, ela vai do positivo para o negativo. Se eu tenho, pessoal, essa diferença de energia nesses dois polos, eu tenho a diferença de potencial elétrico, então eu vou ter o movimento ordenado das cargas, eu tenho a nossa corrente elétrica. Fechado? Que motiva a movimentação das cargas gerando a corrente elétrica, como eu falei para vocês. Olha só, tá vendo a tomada? Na tomada você vai ver, tem o positivo e o negativo, tá certo? Ou seja, o potencial positivo, o potencial negativo ali, ok? E estabelecendo essa diferença de potencial, a gente vai ter que a corrente ela circula, ela faz aqui, ó, energiza aqui nossos equipamentos vão funcionar. Fechado, pessoal? Bom, para a gente entender aqui, eu coloquei a figura de um circuitozinho bem simples, tá? Então, você tem o quê? Ó, a tensão elétrica. Você pode... eu quero carregar o meu celular. Vamos lá, um exemplo. Eu quero carregar o celular. Pessoal, será que eu consigo carregar meu celular só colocando a fonte do carregador na tomada? Ou tem outras formas de carregar meu celular? Tem, né, gente? Por exemplo, uma power bank. O que é uma power bank?
né? Power de poder, bank de bateria. Então, é a bateria poderosa que a gente fala, ou seja, é uma bateria que você compra. Se você pegar o cabo do carregador e colocar no celular, você consegue fornecer cargas para o seu celular para carregar a bateria do seu celular, tá certo? Então, eu tenho aqui um geradorzinho, ok? Então, olha só, eu tenho, por exemplo, pilha, bateria, são geradores, né? Eles vão fornecer carga para o teu circuito, para fazer o teu circuito funcionar, tá? O interruptor, se você abrir, ele para, abre o circuito, então não tem corrente. Se você fechar, tem corrente. Abriu, sem corrente. Fechou, com corrente, tá? Então, o gerador fornece aí energia aos elétrons. Essa energia pode ser usada de diversas maneiras, como acender uma lâmpada, né? Como na figura aí, ó, as lâmpadazinhas incandescentes, esquentar água por meio de chuveiros elétricos, aquecer ferro elétrico e um bocado de coisa, tá, pessoal? Os geradores mais conhecidos, como eu falei para vocês, são as usinas hidrelétricas, né? Que é a nossa usina de fonte geradora de energia, pilha e bateria, tá certo? Bom, sabendo que fornece energia aos nossos elétrons, como é que eu faço a definição da tensão, pessoal? A tensão, ela vai ser definida o quê? Como a energia que sai da carga dividido pelo valor da carga, tá? Os elétrons que estão no interior do gerador recebem certa quantidade de energia. Estão lá os elétronzinhos, né? Os bichinhos estão murchinhos lá e tal. Poxa, precisa de uma energia. Aí lá vem o gerador e fornece essa energia. Poxa, agora eu estou forte, eu tenho bastante energia. Agora eu posso circular no meu condutor e alimentar o meu circuito. Tá certo? Boa parte, pessoal, da energia que eles recebem é perdida dentro do próprio gerador, tá? Assim, ao saírem dele, o elétron possui energia um pouco menor do que recebeu, ok? Partindo desse princípio, definimos aí a nossa tensão elétrica. Sabe onde eu vejo tensão elétrica também, pessoal? Lá na lei de Ohm. Ohm também foi um físico, ok? Simon Ohm foi um físico alemão que deu origem à lei de Ohm. A voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente que o percorre, ou seja, quanto mais voltagem, maior a corrente que percorre. Então, é assim, quanto mais alimento por circuito, mais corrente percorre, certo? Então, tu pode falar que a tensão é o alimento do circuito, né, pessoal? Então, quanto mais você alimenta, mais corrente vai percorrer, tá certo? Aqui tem um circuitozinho só para a gente definir, ok? Então, eu tenho o sentido convencional da corrente. O que é convencional, né? Convencional é aquele que convém. O que convém? Você falar que ela sai do polo maior, que é positivo, e vai para o negativo, tá certo? Aí ela vai passar por essa resistência que é mostrada aí. E eu também tenho o sentido real da corrente, tá? Que é do negativo para o positivo. Então, se alguém te perguntar convencional e real, os sentidos são opostos, tá certo, pessoal? Fechado? Ok? Bom, o Ohm foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854, tá? E verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial, tá? Já vou explicar isso para vocês. Simon realizou inúmeras experiências com diversos tipos de condutores, aplicando sobre eles intensidade de várias tensões, ou seja, várias voltagens diferentes. Principalmente a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial se mantinha o quê, pessoal? Constante. Lembrando, quando a gente fala de resistor, gente, o resistor, ele é algo que regula a passagem da corrente, tá? E isso é muito utilizado nos equipamentos, olha só, a gente pode ver na figura, para não queimar os equipamentos, né? Tem componentes dentro do circuito que são muito sensíveis. Se eu aplicar uma tensão e não regular a corrente, vai queimar, tá, pessoal? E isso eu posso calcular através dessa relação. Então, a tensão que eu aplico é diretamente proporcional à resistência do resistor e diretamente proporcional à corrente. Ou seja, quanto maior o resistor, mais resistência à passagem da corrente. Quanto maior a tensão, mais corrente passa. É por isso que a gente tem em muitos circuitos resistores, tá certo? Se eu fizer um triângulozinho que relacione isso daí, olha só como é que fica bonitinho, ó, o triângulozinho. V é a diferença potencial em volts, tá certo?
I é a corrente em amperes e R é a resistência em ohms. Então, se eu quero achar o potencial, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o que está em cima, tá certo? E o que sobrar, tudo que está em cima, gente, eu vou procurar ali. Se tiver lado a lado o que sobrou, eu multiplico. Se tiver um em cima e embaixo, eu faço o quê? Divido. Então, se eu quero calcular o potencial, a resistência e a corrente ficaram lado a lado, então multiplica, tá certo? Se eu quiser a resistência, ela está aqui embaixo. A voltagem fica em cima, a corrente fica aqui embaixo. Então, eu faço o quê? Divido, tá certo? Olha só, vou colocar aqui para vocês. Eu faço a divisão. E se eu quiser a corrente, o potencial vai estar aqui, a resistência vai estar aqui, eu também vou dividir. Esse é o nosso triângulozinho da lei de Ohm, tá certo, pessoal? Essa lei, lembrando que ela é válida, tá? Ela vai ser sempre válida aí, ou seja, ela não se aplica a todos os resistores, mas nos que a gente vai utilizar nas nossas aulas, tá tranquilo, tá? Quando ela é obedecida, o resistor é dito que resistor ôhmico. Então, todo resistor ôhmico é aquele que obedece à lei de Ohm. Belezinha? Ok? Fechado? Se é linear, se é um resistor ôhmico, ou seja, a resistência ela é igual, o gráfico é dessa forma aqui, ok? Ou seja, é proporcional, tá, pessoal? Eu vou aumentando a voltagem, eu vou aumentando de maneira linear a nossa resistência. Fechadinho? Ok? Se o resistor é não ôhmico, ele não vai aumentar de forma linear, então ele vai ter outro tipo de gráfico, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, o ôhmico, não ôhmico. Fechadinho? Ok? Só para a gente ver um exemplozinho aqui, ó, vou fazer com vocês na tela. Vamos lá? Pessoal, uma lâmpada incandescente comum funciona a tensão de 120, tá certo? Ele funciona a tensão de 120, ok? O que vai acontecer ali? Eu tenho nessa condição a corrente elétrica de intensidade 0,5 a percorre. Qual é o valor da resistência? Ah, professora, tá fácil. A resistência, olha só, se eu for pegar aqui, é a voltagem dividido pela corrente. É só dividir 120 por 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é que eu vou ter? 240 ohms. Essa é legalzinha, né, pessoal? Olha aí, ó, é só dividir. E se a minha questão é de gráfico? Se eu tenho variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifique-se que a corrente elétrica que o percorre também varia, de acordo com o seguinte gráfico. E se eu quisesse calcular, pessoal, esse potencial aqui, tem como? Tem, olha só. Vamos lá, calcular o potencial e a resistência. Lembrando que o potencial aqui, eu posso fazer a relação, já que é linear, esse está aqui para esse, da mesma forma que esse está para esse. Olha só, multiplicando aqui em x, o que vai acontecer? Olha aí, ó. Dividindo 13,3 volts, ok? Agora sim, pessoal, calculando a resistência, é só pegar a voltagem e dividir o quê? Pela corrente, olha só, tá aqui, ó, corrente. Tá aqui a nova voltagem. Mamão na açúcar dividiu dá 6,7. Beleza, pessoal? Fechou? 6,7 aí, bonitinho, tá? Aplicações, pessoal, vamos dar uma passada aqui rápida pelas aplicações. Eu aplico basicamente em circuitos elétricos, certo? Eletrônicos, onde eu seleciono tensão de trabalho. Eu tenho várias aplicações. Bitolas de cabo, seleção de equipamentos, tá, pessoal? Tudo que utiliza corrente elétrica, ok? Bom, se eu tenho aqui o resistor, como eu falei para vocês, o que é o resistor? Gente, o resistor é um dispositivo que regula a passagem de energia elétrica justamente para não queimar os componentes, tá, pessoal? Então, em resumo, é isso daí, ok? Como é que a gente dá o nome isso daí? De resistência elétrica ou impedância. Então, todo condutor tem uma resistência elétrica. É por isso que a unidade aqui é o ohm. Ohm, resistência, fechado? Então, olha só, ele não causa, pessoal, queda da corrente, ele só limita, ou seja, vai passar a mesma quantidade de corrente, mas limitada. Sabe como é que eu posso fazer isso?
Eu posso também utilizar resistores fixos ou variáveis, ok? Aqui os variáveis, gente, é o potenciômetro. Lá quando você muda o volume da música, ok? Você está utilizando um resistor variável, que é o potenciômetro. E os fixos, olha só, se você desmontar qualquer coisa aqui, pessoal, você tem esses resistores. Eles são fixos. Uma vez que você tirou dali, você não usa mais, tá certo? Então, como ele é fixo, ele sempre vai oferecer a mesma resistência. Esse aqui não, tá? Esse aqui depende do que você girar. Belezinha? Fechado? Ok? Qual é o resistor ideal? O resistor ideal, gente, é com uma resistência elétrica que permanece constante. Mas existe, pessoal, tudo que é ideal? Gente, tudo que é ideal não existe. Esse resistor vai sofrer gastos, tá certo? O dispositivo vai ficando velho com o tempo. Então, o ideal não existe, ok? Pessoal, resistência elétrica, como é que eu posso fazer a medida da resistência elétrica? Eu tenho dispositivos que são equipamentos chamados de multímetros, que eles podem me fornecer a resistência, eles podem me fornecer a voltagem e eles podem me fornecer a corrente e eu posso utilizar para ver se o meu equipamento está queimado ou não, tá? Como é que eu faço isso? É só pegar aqui, ó, essa parte aqui e você coloca na grandeza que você quer medir, tá certo? Então você consegue fazer essa medida. Além da resistência, a gente tem a resistividade elétrica. Qual é a diferença, pessoal? Vou até explicar para vocês aqui rapidinho, olha só, que a gente está quase fechando. Vem aqui comigo, olha só. A resistividade, ela é um pouquinho diferente da resistência. Por quê? A resistência depende da tensão e depende da corrente. A resistividade, gente, ela é um valor fixo. Cada material tem a sua resistividade e ela vai me informar se esse material se opõe muito ou pouco à passagem da corrente. Fechado? E quando a gente trabalha aí as leis de Ohm, ok? É justamente para a corrente elétrica, tá certo? Quando a gente pega a corrente elétrica e tensão, ok? E como eu falei para vocês, tá? Isso aqui é só um resumo do que a gente estava vendo. Quando a resistência se mantém constante, ou seja, linear, a gente tem um resistor ôhmico, tá certo? Resistência se mantém linear, ou seja, se tu mudar a corrente e tu mudar a tensão, a resistência sempre vai permanecer a mesma. Eu tenho aí um resistor ôhmico, tá certo? E aqui, pessoal, só para vocês verem, foca lá no quadro rapidinho, vamos lá? Foca lá no quadro. Aqui, ó, a resistividade. A resistividade é essa letrinha aqui que é chamada de Rho. Rho é a resistividade elétrica. Cada elemento tem a sua resistividade elétrica e ela é proporcional à corrente, ou seja, quanto maior a resistividade do nosso material, maior é a resistência dele à passagem de corrente elétrica. Fechado, pessoal? Olha só o nosso último exemplozinho aqui. Bora ver quem acerta. Verdadeiro ou falso? A resistência elétrica, a nossa resistência elétrica é inversamente proporcional à área. É isso mesmo, né, pessoal? Ó, resistência inversamente proporcional à área. Verdadeiro, certo? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material. Verdadeiro também, tá, pessoal? Ó, é só lembrar aqui, ó, comprimento, L, A de área. Resistividade aqui. Então, tá certinho, certo? A unidade de resistividade é o ohm por metro? Não, gente, é ohm vezes metro é a unidade de resistividade. E a última, a resistividade é uma grandeza adimensional? Não, gente, não é adimensional, porque se tem unidade é dimensional, tá certo? A resistividade possui a unidade de ohm por metro, tá certo? Então, só está correta a 1 e a 2. Nós ficamos aí, vem aqui comigo, com a letra A. Fechadinho, pessoal? Essa é a nossa aula, mas depois eu volto com vocês. Até mais.